dia, a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida mais uma vez. Quero compartilhar um texto que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração poderosamente pela palavra do Senhor. Queridos, o tema dessa mensagem é conhecendo ao Deus desconhecido. Eu quero, a título de introdução, para nós nos contextualizarmos aqui, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele, nesse momento, ele chega então a Atenas. E Atenas, na Grécia, era conhecida como uma cidade de muitos deuses. O panteão romano, o panteão grego era muito famoso, eram várias expressões da religiosidade dos gregos, os seus muitos deuses eram cultuados. E Paulo chega então em Atenas e, em face àquela realidade, ele se sente incomodado. E o texto vai nos dizer que ele começa então a pregar nas sinagogas para os judeus, mas também nos lugares onde os filósofos costumavam se encontrar, tanto nas praças quanto no Areópago. Então Paulo começa a discorrer a respeito de Jesus e a ressurreição, como diz o texto, e eles ficam incomodados com aquilo, porque, segundo o texto mesmo diz, eles falam de deuses estranhos. Eles vão citar a Paulo uma nova doutrina, algo que eles não conheciam. E eu fico pensando, queridos, que segundo a fala do próprio apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 23, ele vai dizer: olha, eu cheguei olhando, quando ele começa a sua fala, ele diz assim: eu olhei e vi que vocês são muito religiosos, vocês estão em busca da verdade, vocês estão procurando a verdade. E Paulo diz: olha, inclusive eu encontrei uma referência, e Paulo diz assim: a esses que vocês adoram sem conhecer. E eu fico pensando que quantos de nós falamos em Deus, citamos a Deus, dizemos que cremos em Deus, mas quantos de nós de verdade conhecemos ao Senhor? Porque o conhecimento de Deus está diretamente ligado ao conhecimento de Jesus. O próprio Cristo diz que para conhecer ao Pai tem que conhecer a Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o apóstolo Paulo aqui então, no seu discurso, ele vai falar algumas verdades, alguns atributos de Deus. E é muito importante nós conhecermos o Deus que nós dizemos que servimos, o Deus que nós dizemos que amamos. Porque ao conhecer a Deus é que nós vamos saber a real condição da nossa vida. E se de fato nós amamos a Deus, se nós servimos a Deus e se nós estamos procurando andar nos seus caminhos. E há algumas verdades aqui, alguns atributos, algumas qualidades, virtudes de Deus que Paulo apresenta aos irmãos de Atenas, e é muito importante que eu e você estejamos atentos para isso também. Em primeiro lugar,
Quem é esse Deus desconhecido que Paulo agora está fazendo conhecido aos atenienses? E ele vai dizer aqui no versículo de número 24, em primeiro lugar, esse Deus que vocês não conhecem, que vocês estão cultuando e adorando sem conhecer, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem todo o poder. A parte A do versículo 24, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Paulo está dizendo, este é o Deus que criou todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 1, se referindo a Cristo, pela sua palavra, Deus criou todas as coisas. A palavra do seu poder, que também sustenta todas as coisas, segundo o capítulo 1 de Hebreus, é o Deus que cria pelo poder da sua palavra. É um Deus que cria a partir do seu poder e da sua vontade. É um Deus que, segundo o seu querer, Isaías 46:10, Deus diz assim, o meu propósito, a minha vontade permanecerá de pé, eu vou fazer a minha vontade. Deus faz segundo o bom prazer da sua vontade. Deus criou a você segundo a sua vontade. Deus planejou você. Deus não é constrangido a nenhuma outra coisa a não ser pela sua vontade. Deus faz tudo a partir do nada. É o Deus que criou os céus e a terra. Não há outro igual a Ele. É isso que Paulo está dizendo para os atenienses. Não há nível de comparação com esse Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, foi Ele quem criou todas as coisas. Ele não criou a maioria das coisas. Não há aqui lugar para outros deuses, é o que Paulo está dizendo. E para mim e para você isso é fundamental. Nós precisamos entender, querido, que tudo o que acontece na nossa vida provém da vontade de Deus. É Ele quem cria. É Ele quem permite situações na nossa vida. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que tem o controle da história da minha e da sua vida nas suas mãos. Esse é o Deus desconhecido para muitas pessoas ainda hoje. Muitas pessoas que ainda continuam tentando, insistindo em viver conforme a força do seu braço, querendo criar situações e circunstâncias pela sua própria força. O Deus que Paulo cita aqui aos atenienses e que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você, o Deus criador dos céus e da terra, é Ele quem cria todas as coisas. Em segundo lugar, uma segunda qualidade, uma segunda virtude desse Deus, um segundo atributo deste Deus Todo-Poderoso, desse Deus que cria conforme o bom prazer da sua vontade e cria com propósito todas as coisas, a minha e a sua vida. Foi criado com um propósito específico. Este Deus é também o Deus majestoso. Logo em seguida, no mesmo versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Deixa eu dizer algo a você, esse Deus é majestoso. Ele está sentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas. Ele é Senhor sobre céus e sobre terra. Ele é Senhor sobre a história da humanidade, sobre os acontecimentos. Ele é Senhor. Mas Ele é Senhor também de todos aqueles que o reconhecem como seu Senhor. Ele é um Senhor não somente coletivo, mas Ele é um Senhor pessoal. Ele é um Senhor que não se coloca de uma forma diferente a não ser de um pai. Ele é um Senhor benigno. Ele é bom. Ele é um Senhor que cuida dos seus servos. Ele é um Senhor, como diz o próprio Cristo aos seus discípulos, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Porque tudo o que eu tenho ouvido do meu Pai, o Pai, o Senhor de todos nós, que é o nosso Pai, eu tenho compartilhado com vocês. E vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. Querido, preste atenção nisso aqui. É muito importante essa parte aqui.
O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo assim: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Jesus não aconselha. Jesus não dá uma opinião. Jesus não tem para nós uma sugestão. Ele tem a ordenança da sua palavra. Aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo o têm como seu Senhor. Não existe a possibilidade de Jesus ser só o Salvador da vida de alguém sem ser Senhor. A pergunta é: nós temos nos submetido ao senhorio de Cristo? Quantas pessoas que nós vemos falar a respeito de Deus, citar Jesus Cristo, mas a vida que nós estamos vivendo é condizente com a fé que professamos? Será que a nossa vida está em sujeição a Cristo verdadeiramente e a sua palavra? Será que nós andamos em conformidade com a sua palavra? Porque esse Deus é Senhor. Se queremos seguir a Ele, se queremos adorá-lo e cultuá-lo verdadeiramente, como Paulo está dizendo aqui, o Deus que vocês cultuam sem saber, sem conhecer. E talvez você esteja cultuando um Deus que você não conhece. Talvez você esteja professando uma fé que você de fato não tem, no Deus verdadeiro. Porque deuses existem muitos, não é só em Atenas. Nós podemos ser os deuses da nossa própria vida. Nós podemos nos submeter a tantas outras coisas, a sistemas, a doutrinas humanas, a regras, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus diz também: muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Mas Jesus vai dizer: olha, eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Vocês que vivem sem lei. Como que não tendo um Senhor sobre a vida de vocês. Outros vão dizer: Senhor, o Senhor pregou nas nossas ruas. Nós comemos na sua presença. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Vocês ouviram a minha voz. Vocês estiveram próximos de ter uma comunhão comigo, mas vocês nunca se comprometeram. Querido, é esse Deus que Paulo está dizendo. O Deus que ressuscitou Jesus e que vai ressuscitar todos aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Vão ser ressuscitados por esse Deus. Ele é Senhor. Ele não é só o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Deus que é Senhor, é o Deus majestoso. E terceiro e último lugar, Paulo vai falar aqui aos atenienses: esse Deus que vocês cultuam sem conhecer, esse Deus desconhecido. E eu vou deixar mais uma característica desse Deus para vocês. Esse Deus é o Deus grandioso. Ele não é somente todo-poderoso, Ele não é somente majestoso, Ele não é somente Senhor, mas Ele é um Deus grandioso. Ele é o Deus imenso. Veja o final do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, e agora? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas aqui há um conceito por trás dessa fala de Paulo. Deus não habita, Deus não se encaixa em nenhum conceito que seja meramente humano. Deus não é objeto de estudo. A palavra teologia, ela não significa estudo sobre Deus. Apesar do termo parecer, a palavra teologia significa um discurso acerca de Deus, porque Deus não é objeto de estudo. A nossa mente não consegue captar, a nossa mente não consegue alcançar quem é esse Deus. O apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Profundidade da riqueza. Ninguém, quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Quem é que deu a ele primeiro para que ele seja restituído? E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Querido, nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma caixinha de conceitos humanos. Sabe quem é esse Deus? O Deus criador do universo.
Você sabia que a ciência já chegou à conclusão de que existem pelo menos 1.200.000.000.000 de galáxias? O planeta Terra está na Via Láctea. A ciência também já descobriu. Ela tem aparentemente, aproximadamente, para dar uma volta no universo criado, seriam necessários aproximadamente 92 bilhões de anos-luz. Sabe o que significa isso? Viajando à velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, nós precisaríamos de 92 bilhões de anos para dar uma volta no universo criado segundo a ciência. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você ama. Eu poderia também fazer a pergunta: esse é o Deus que você serve? Esse é o Deus que você ama? Esse é o Deus que você tem se submetido a Ele? Você conhece a grandeza do seu Deus? Porque quando olhamos o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, nós passamos a crer verdadeiramente na sua palavra. Deus não cabe dentro dos nossos conceitos humanos, queridos. Mas Deus está muito acima. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Como o céu dista da terra, assim são mais elevados os meus pensamentos e os meus caminhos do que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Esse é o Deus desconhecido para os atenienses, que Paulo estava revelando. E talvez seja um Deus desconhecido para alguns de nós que estamos ouvindo esta mensagem. Mas através desta palavra você vai conhecê-lo. Você conhece a Deus através da sua palavra. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus majestoso, que não é só Salvador, mas Ele quer ser Senhor da nossa vida, aquele que te criou com o seu poder, pela palavra do seu poder. Mas também o Deus grandioso, um Deus que conhece todas as coisas de maneira plena. Que você possa alinhar a sua vida com esse Deus, com o Deus da palavra, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Deus, nós queremos agradecer o Senhor pela tua palavra. Tua palavra que nos traz a revelação de quem o Senhor é, porque o Senhor se dá a conhecer, o Senhor se revela através da sua palavra, e se revelou de uma maneira plena na pessoa de Cristo, e esta pessoa nos foi revelada pelo Evangelho. Senhor, nós clamamos a Ti nesse momento, pela vida dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra, pessoas que estão se rendendo aos teus pés neste momento. Pessoas que desejam te conhecer verdadeiramente, mais do que isso, assumir um compromisso de vida com o Senhor. Se submeter ao teu senhorio, à tua majestade, ao teu poder, à tua grandeza. Senhor, que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas. Aqueles, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem, que possam ser encorajados a permanecer, aqueles que já te conhecem, aqueles que estão buscando conhecer mais o Senhor. Pai, que haja um encorajamento para que busquem na tua palavra conhecer o Deus verdadeiro, que é desconhecido para muitos. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.